Oi, eu sou o Gustavo Cunha e como você já deve estar sabendo, Ethan Hawke acabou de ser confirmado como o ator que vai interpretar o grande vilão da série do Cavaleiro da Lua na Disney+. Particularmente, eu não poderia estar mais feliz com essa escalação, porque eu simplesmente adoro o Oscar Isaac, que vai interpretar o Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, na série. Porém, quando você traz um ator do calibre do Oscar Isaac para um projeto assim, né, você precisa ter igualmente um ator talentoso para segurar a bronca como antagonista, e o Ethan Hawke é um ator fantástico que certamente vai deixar essa série ainda mais e mais brilhante. Uma das coisas que me deixam mais ansioso e na expectativa por essa série é a possibilidade que os caras têm de trazer para a história do Cavaleiro da Lua todos aqueles elementos místicos e as divindades egípcias que nós temos nos quadrinhos. Rapidamente, só para você se lembrar, certo? Mark Spector costumava ser um mercenário que foi traído pelo seu grupo de comparsas e deixado para morrer nas areias do deserto do Sudão, próximo da fronteira com o Egito. Ele até chegou a alcançar um abrigo dentro de uma tumba, a tumba do faraó Sete, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Bateu as botas, o pobre do Mark. No mundo espiritual, ele fez um trato com o deus Khonshu, o deus egípcio da lua e também da vingança. Por esse pacto, Mark Spector voltaria à vida com superpoderes para ser um avatar do Deus da Lua na Terra. E como esses poderes são um presente do Deus da Lua, né, eles funcionam em diferentes intensidades dependendo da fase lunar, cara. É o calendário Pilomax do super-herói. Durante a lua cheia, por exemplo, os poderes do Cavaleiro da Lua estão no ápice, enquanto que durante a lua minguante, os poderes dele ficam um pouco mais fracos. O grande lance é que o protagonista da série, o Mark Spector, sofre de transtorno dissociativo de identidade, né, o transtorno conhecido popularmente como múltiplas personalidades. Isso faz com que o personagem muitas vezes tenha problemas para diferenciar o que é realidade e o que é alucinação, e é claro que ser ressuscitado por um deus egípcio da vingança não ajuda muito a deixar as coisas mais claras, né? É por isso que eu acredito que o deus Khonshu pode ter um papel bem importante na série, não apenas dando os poderes do Cavaleiro da Lua pro Mark Spector, mas também mantendo ele próprio um plano secreto pro nosso querido personagem. Nos quadrinhos, por exemplo, o deus chegou a lançar até mesmo um ataque ao lado do Cavaleiro da Lua contra os Vingadores, velho, pra adquirir os poderes deles e lutar uma guerra que ele acreditava lá na cabeça dele que estava prestes a começar no céu. O Cavaleiro da Lua, no final das contas, acabou se rebelando contra o Khonshu, então nós já percebemos, né, que nem sempre os dois concordam, e isso poderia estabelecer uma dinâmica bem bacana na série. Eu não excluiria nem mesmo a possibilidade de que o próprio deus Khonshu pudesse acabar se tornando um grande vilão em uma possível segunda temporada. Vai dizer que não, ele poderia usar essa primeira temporada para atrair a nossa atenção para outros vilões mais imediatos, talvez até mesmo outras divindades egípcias e os seus avatares, para nos deixar distraídos enquanto ele coloca sutilmente as peças nos lugares certos para um checkmate na segunda temporada. Me diz que isso não ia ser demais, cara, mas a gente já tá colocando a carroça na frente dos bois, né? Porque nós ainda nem sabemos como vai ser a primeira temporada e quem vai ser o grande vilão. Voltando ao assunto principal do vídeo de hoje, existem vários vilões muito bacanas que poderiam cair como uma luva para a série do Cavaleiro da Lua, mas eu separei 3 deles que eu acredito que poderiam fazer toda a diferença para a história do personagem e deixar o público totalmente apaixonado. E o primeiro candidato a vilão a ser interpretado pelo queridíssimo Ethan Hawke é o Espectro Negro. Velho, a história desse cara é bem punk. Carson Knowles era um veterano de guerra que tinha acabado de voltar da frente de batalha do Vietnã após arriscar a vida inúmeras vezes pelo seu país apenas para ser visto com desconfiança, indiferença e repúdio pelas pessoas na América. Lembre-se de que a guerra do Vietnã se tornou uma questão política muito delicada dentro dos Estados Unidos, né? Porque uma grande parte da população considerava aquela uma guerra ilegítima e muitos protestos aconteceram pedindo a saída dos Estados Unidos do conflito, que realmente acabou acontecendo em 15 de agosto de 1973. Infelizmente, muitas pessoas, as pessoas que eram contra a guerra do Vietnã, acabaram descarregando todo o seu descontentamento nos soldados que tinham sido mandados para lá para lutar, né, e que certamente teriam preferido não terem sido mandados para uma guerra em primeiro lugar. Por incrível que pareça, muitos deles acabaram encarando o preconceito por serem veteranos de guerra ao voltarem para casa. E esse foi exatamente o caso do Carson Knowles, que voltou para casa apenas para descobrir que tinha perdido seu emprego e que sua esposa tinha ido embora com o filho dos dois, cara. Sem conseguir trabalho no país que ele quase morreu para defender, o Carson recebeu também pelo telefone a notícia de que o filho dele havia morrido, cara. E logo depois disso, como desgraça pouca é bobagem, né, o cara ainda teve seu carro totalmente depenado e ainda foi abordado por um assaltante, velho. Só que aí, meu amigo, o Carson já estava com o pé que é um leque para descontar em alguém, né? Ele arrebentou o ladrão, deixando o homem à beira da morte. Depois disso, foi só ladeira abaixo pro Carson, cara. Foi o começo de uma espiral de vingança e violência
violência que tomariam conta da vida do personagem dali em diante. O Carson resolveu que ia buscar vingança contra a cidade de Nova York, que tinha tratado ele tão mal desde que ele voltou da guerra. E qual é a melhor forma de se prejudicar uma cidade ou uma comunidade? Se tornando um político, é óbvio. Foi isso que o Carson fez, cara. Ele resolveu concorrer à prefeitura de Nova York como um candidato independente, se apoiando no legado do pai dele, que também era um político, e também se apoiando em algumas conexões sombrias ali no mundo da política. Mas não foi só isso, cara. O Carson também criou uma segunda identidade inspirada no próprio Cavaleiro da Lua, passando a se chamar de o Espectro Negro. Mas ao contrário do herói, né, o Carson era um agente do mal, capaz até mesmo de espancar e chantagear o chefe da delegacia local para que ele apoiasse a sua candidatura. Eventualmente, o Cavaleiro da Lua conseguiu descobrir a identidade secreta do Espectro Negro, mas infelizmente ele não conseguiu convencer ninguém de que o grande vilão que estava atormentando a cidade era na verdade o candidato a prefeito de Nova York, até porque perto dos estragos que um político pode fazer, né, os superpoderes de um super vilão são fichinha. Mas é claro que um pouco mais tarde o herói conseguiu desmascarar o vilão e revelar os seus planos nefastos para a administração pública do município de Nova York. Indo adiante, o segundo vilão que poderia tornar essa série totalmente excelente seria o Cavaleiro das Sombras. E uma das melhores coisas a respeito do Cavaleiro das Sombras é o fato de que o nome dele é Randall Spector e ele é o irmão do Mark Spector, o Cavaleiro da Lua. Ah, gafanhoto, esses dois levaram o conceito de implicância entre irmãos a um novo patamar. Isso porque, apesar de terem o mesmo nome, serem sangue do mesmo sangue, Randall e Mark não poderiam ser mais diferentes. Randall Spector é um psicopata assassino que simplesmente despreza o irmão e todo o resto da humanidade também, né? Ele matou a namorada do Mark, chamada Lisa, e foi perseguido pelo Mark por 2 dias e 2 noites, até que os dois lutaram e o vilão foi mandado pro hospital em estado grave. Quando sem vergonha acordou, ele matou uma enfermeira, cara, e a partir daí, por algum tempo, ele circulou por Nova York, sendo um assassino conhecido como o Homem da Machadinha, que andava pelas ruas assassinando enfermeiras. Para fazer o vilão se revelar, o Mark usou a sua própria namorada, a Marlene, como isca. A armadilha funcionou e o Homem da Machadinha apareceu. E qual não foi a surpresa do herói quando ele descobriu que aquela versão nova-iorquina de Jack o Estripador era na verdade o seu brother, o seu irmão Randall. Por um tempo o Mark pensou que tivesse matado o próprio irmão, né, depois desse novo encontro, mas você sabe como é o ditado, né? Vaso ruim não quebra, e o Randall estava vivinho da Silva. O grande lance é que a namorada do Randall, que se chamava Sandal Sworn, também era uma alma cebosa, e quando o Randall voltou do Sudão depois de uma missão com um papiro muito valioso, ela traduziu esse documento e descobriu que ele contava a história de 2 Khonshus, bem como também continha um mecanismo para que o Randall pudesse roubar os poderes de Cavaleiro da Lua do seu irmão Mark. Ela e o Randall se juntaram então ao culto de Khonshu, que seguia uma interpretação bem mais agressiva da doutrina do Khonshu, né, como um deus da vingança, e ela ganhou o cargo de sacerdotisa Nephthys, e dessa forma Sandal foi subindo nas fileiras do culto até controlar todas as suas atividades. Ela e o Randall fizeram então as cerimônias necessárias para transformar o Randall no Cavaleiro das Sombras, um ser que tinha basicamente os mesmos poderes do Cavaleiro da Lua e ainda tinha de plus a capacidade de lançar raios de energia dos olhos e também tinha a pele impenetrável. Muito punk, né? Eu nem preciso dizer para você que agora que ele tinha superpoderes, o Randall se tornou um adversário ainda mais perigoso pro Cavaleiro da Lua. Ele tentou matar o Mark várias vezes, ferindo gravemente o grande amigo do herói, o French, e até mesmo a namorada do Mark, a Marlene, o que causou um aborto espontâneo na moça. Pois é, cara, depois desse lance com a namorada dele, o Mark realmente levou pro lado pessoal, caiu em si e decidiu que o irmão era mal demais para continuar vivo. Ele então caçou o cara uma vez mais. No final das contas, o Cavaleiro da Lua usou uma arma sobrenatural egípcia para cortar a garganta do irmão e jogar o sem vergonha pra morte. Demais, né? Mas é provável que no final das contas o grande vilão que a série vai adaptar possa ser aquele que é considerado o maior inimigo do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, o cara que foi o responsável pela transformação do Mark em primeiro lugar, né? E esse cara se chama Raul Bushman. Raulzito Bushman costumava ser o líder de um grupo de mercenários que atuava na África. Nessa época, o seu segundo em comando era ninguém menos do que o próprio Mark Spector. Durante uma missão no norte do Sudão, o Bushman descobriu que uma tumba misteriosa tinha sido descoberta na fronteira com o Egito, e como ele era um cara extremamente ganancioso, né, o Bushman resolveu que o grupo dele iria até o local para reivindicar para si todo o
ouro egípcio que eles conseguissem carregar. Eu vou contar uma coisa pra você, cara. O Raulzito era um psicopata sanguinário que, pra fazer com que todas as pessoas tivessem medo dele, tatuou o próprio rosto como se fosse uma máscara da morte. Isso é que eu chamo de levar o trabalho a sério. Quando o grupo chegou no local das escavações, o Raoul Bushman ordenou que seus homens executassem todas as pessoas que trabalhavam por lá a sangue frio, e ele matou pessoalmente o arqueólogo responsável pela descoberta, o Dr. Peter Mulroney. Vendo toda aquela crueldade, o Mark decidiu que não poderia mais compactuar com seu chefe, conseguiu fazer com que a filha do arqueólogo, uma moça chamada Marlene, que depois se tornaria o Cacho, né, a namorada do herói, escapasse. Porém, infelizmente, isso não saiu barato pro Mark, né, porque o Raulzito ficou magoari, deu uma surra no Mark, ordenou que seus homens deixassem o coitado no meio do deserto para morrer escaldado pelo sol ou pelo frio congelante da noite. Mark Spector foi encontrado por um grupo que tinha conseguido escapar do massacre promovido pelo Bushman e levado para dentro da tumba do faraó Sete, mas isso não adiantou nada porque ele não resistiu aos ferimentos e morreu, cara, caputz. Foi justamente aí que o deus Khonshu, que era não apenas o deus da lua, mas também um deus da vingança, trouxe o Mark de volta como um avatar responsável por servir aos desígnios desse deus na Terra. É claro que o Cavaleiro da Lua encontrou o Raoul Bushman muitas vezes depois disso, e numa das mais violentas lutas entre os dois, o Mark, que estava com as duas pernas fraturadas no momento, usou as suas armas para fazer uma espécie de harmonização facial no Bushman, né, cara? Eu nem preciso dizer pra você que esse procedimento levou o vilão, infelizmente, a óbito, mas como nós estamos falando aqui de deuses egípcios e rituais sobrenaturais, é claro que o Raulzito foi trazido de volta à vida por uma cerimônia conduzida por ninguém menos do que o vilão Capuz, aquele filho de um trapo. E desde então, Raoul Bushman tem sido um dos mais recorrentes vilões das histórias do Cavaleiro da Lua. E justamente por ter sido o responsável pela transformação do Mark e também o primeiro vilão do herói, eu acredito que esse pode ser o personagem que vai ser interpretado pelo Ethan Hawke na série da Disney+. Mas eu confesso pra você, cara, que qualquer um desses três vilões que nós conhecemos hoje seria fantástico pra fazer frente ao Mark Spector do Oscar Isaac. Mas eu quero saber de você, cara, qual desses personagens você acha que seria mais apropriado pra série? Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra que o YouTube saiba que outras pessoas também podem se interessar por esse conteúdo. E eu já vou deixar outro vídeo muito bacana aqui pra você seguir maratonando o canal, tá certo? Então tá, cara, fica bem. Por hoje era isso. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.